e a gente vai ler a final, tá? Então, nós paramos na semana passada, né? No capítulo 37 ou 17, que fala sobre a desencarnação, né? E a gente vai começar o capítulo 18, ou capítulo 38 do livro aí, dependendo de qual livro a gente pegou, tá? E aí ele começa com uma pergunta, e eu já dou uma atenção seguinte. Eu estou com a impressão, e cada vez mais forte para o final do livro, que todo o ensinamento de 85% do livro, 80 a 90%, começando dos capítulos anteriores, né, do 34 em diante, do começo do livro até o capítulo 34, foi uma tentativa de entendimento, né, para chegar agora, ele concluir toda a nossa evolução moral e evolução intelectual, do que acontece de ações de causa e efeito, de consciência de restituição de algum erro, para que nós possamos aprender de fato para poder chegar na evolução divina. Eu tive essa impressão, desde a semana retrasada para cá, do livro vem tendo um desfecho de explicar a causa e consequência, retomando o começo, o passo a passo. Então, assim, de simples e ignorante, como aquele diamante bruto, né? Simples e ignorante, que aos poucos vai sendo lapidado, e a lapidação precisa ser física, né? Com instrumento de corte, causando fissuras, causando dor, para que no final dessa lapidação fique aquele diamante, mas aquele diamante altamente resistente, indestrutível e que reflita muita luz por onde passa. Entende? Como a gente tem os nossos queridos mentores que já emanam muita luz, eu imagino Emmanuel, Chico, né, André Luiz, Bezerra de Menezes, né, como eles irradiam luz e ainda não são perfeitos. Né? Então a gente tem essa caminhada toda, tá? Aí diz o seguinte, né? O mal está determinado no conteúdo do nosso destino. Aí ele responde: ninguém nasce destinado ao mal. O espírito renasce com objetivo expiatório e aprendizados constantes. Cada débito convém a corrigenda e ambiente adequado para a reeducação. Quando ele fala ambiente, eu coloquei ambiente adequado, tendo uma sensação do seguinte: todos nós estamos onde devemos estar para evitar dor maior ou besteira maior. Vocês compreendem? Vamos supor, imagine se nós fôssemos milionários. Será que teríamos o mesmo caráter de hoje? Possivelmente não. Eu tenho certeza que eu não. Rapaz, também acho que não. Então. É difícil, complicado. É muito difícil. Será que se a gente tivesse numa condição altamente de miséria, nós conseguiríamos suportar o fardo? Sem cair em outras tentações, tipo desespero, vamos falar assim, latrocínio, roubo e demais coisas? Será? Então, assim, nós estamos onde nós devemos estar para evitar, porém, a gente até consegue fazer pior, né? Mas a gente tem que ter uma consciência de resguardo, tá bom? Mas se é aprendiz... Peraí. Tá. Mas se é aprendiz com dívidas e créditos, sem faltas graves, pode pedir o gênero do trabalho ou de luta que se sinta apto ao serviço.
Então, de acordo com os créditos que ele tem, que o indivíduo tem, ele pode pedir um tipo de trabalho a executar aqui, tendo em vista a possibilidade de grande êxito. Tá? Aí, no caso, aí já é permitido. Mas se tem delitos maiores, então é colocado em ambiente no qual não aumenta seu débito, não aumente o seu débito. No passado, o passado pode nos influenciar na atual vida, confrontando nossos aprendizados e impulsos para o que devemos ser. Eu coloquei essa frase aí porque é o seguinte fato: como a gente tem aquela intuição, instinto, ele vem seguindo para a gente esse instinto, e eu vejo que quando a gente executa um ato em diversas vidas, parece que fica enraizado lá no corpo mental, até a gente retirar isso com os nossos próprios esforços. Então, por exemplo, uma queda moral, né, de qualquer magnitude, seja ele um roubo, uma traição, seja um ato, vamos falar assim, animalesco perante a sociedade, de alguma forma. Isso vai voltar sempre naquela época que executou, sempre não, né? Mas a tendência é voltar naquela época que foi ocorrido o trauma, né? Ou o desfecho fatídico, para que a gente possa lutar contra essa nossa mania de reencarnações passadas. Não sei se todos concordam com isso, ou se tem alguma... Fiquem à vontade, por favor. Sim, eu concordo. Eu até incluiria um pouco mais. O que eu tenho visto, assim, ultimamente, não nada necessariamente com a pandemia, mas se acentuou com a pandemia, como em N encarnações nós fizemos várias coisas diferentes que não foram interessantes, nós não sabemos, mas nós fizemos, né? Eu tenho percebido cada vez mais um sentimento de autoculpa nos perturbando, onde a gente fica com aquela frase assim, eu mereço sofrer, como se eu fosse necessariamente ter que expurgar as coisas a qualquer custo. Eu não sei se vocês começaram a perceber isso também. Eu mereço sofrer. A gente chegou a comentar na reunião passada, né, aquele sentimento de que eu preciso passar por isso, então eu vou ter que sofrer. Isso, sim, aquela resignação passiva, né? Uhum. E isso eu vejo que tá perturbando muitas pessoas. Muito. E eu acho que isso é mais um problema também, além da reincidência dos gestos que você falou, né? Você se suicidou, né? Porque... repete, você é violento, você tem aquela tendência à violência. Eu acho que é uma coisa que se soma. Não sei se vocês concordam também. Porque agora a gente vai, assim, a gente está confrontando o que nós precisamos realmente restituir, que é a nossa família. Nós estamos muito mais próximos da nossa família. Quem veio com o dever de fazer algo por alguém ou de trabalhar pelos outros, é agora. A pessoa tá vendo-se obrigada a fazer isso. É agora. E aqueles que fogem, fica o sentimento de culpa, ele não sabe o porquê. Aí vem toda essa sensação de desespero, de nervosismo, sabe? De instabilidade energética, porque ele não se sente realizado naquilo que faz. Sim, porque exato. Eu vejo que a realização pessoal e profissional, ela vem muito com aquilo que a gente veio objetivando a fazer na reencarnação. Aí a gente une o útil ao agradável, ao que você precisa fazer, né, com aquilo que você precisa passar. Vem os dois, né? Então, se a pessoa, de repente, é claro que ela pode ter uma escolha e relutar para que aquilo aconteça a qualquer custo, né? Ela não precisava ir por aquele caminho, mas ela está indo
por acreditar em algo que ela acha que seja melhor para ela e que ela não está vendo as condições presentes do que ela pode fazer melhor em outras funções. Então ela reluta, né? Fica mal, angustiado e depressivo porque não consegue atingir aquilo, mas não consegue enxergar os pequenos sinais que mostram, não é por aqui, é por ali, vai por ali. Acaba cegando, né? Sim. Sandra tá muito quietinha hoje. Olha lá, ela tá muito quietinha. Eu dormi pouco, eu fiquei com muita dor à noite, eu tô com sinusite, acho que é sinusite, né? Muita dor aqui nesse lado direito, aqui da face, dói até os dentes, sabe? Aí essa noite eu acordei com muita dor e aí eu tô com a base de remédio, tô meio... Você viu que eu bocejei bastante? Não é a aula, é eu tô... Não, mas parece mesmo que você tá um pouquinho fanha, você tá sentindo... Dói, tá com febre? Dói aqui. Não dá febre, mas é muita dor, sabe? Aqui uma nevralgia que nos dentes parece que tá tudo inflamado, mas não tá. É aqui, ó. Tá irradiando, né? Aí o ouvido, sabe? Aí eu entrei no antibiótico aí por conta própria mesmo, porque não tem como ir médico, né? Não tem. Aí me arrumaram uma receita aí, tô tomando, seja o que Deus quiser, vamos ver. Já tomei de tudo, não resolve? Não, mas resolver, sim. Se Deus quiser. Não, ele quer sim. Magnetismo na gente mesmo não funciona, então. Não, ele quer sim, vamos. Funciona. Não, mas é assim, né? Não tem aquele... O médium que era... era materializador, esqueci o nome dele. Ele sofria horrores com uma dor, ele curava todo mundo. Ele sofria horrores que ele não conseguia aliviar a sua dor e nem pedia. Nossa. Né? Aí ele tinha asma, se não me engano é isso. Aí quando a família via ele com uma crise de asma, ele ajoelhava no chão e rezava e falava assim: bendita asma que me expurga o que eu preciso tirar de mim. Pois é. Né? Eu não lembro quem era Também não sei quem que é esse fato. É assim, sabe? Eu tenho uns amigos magnetizadores no meu grupo, tudo, mas eu sei que eles já estão tão assoberbados com os pacientes deles que eu nem tenho coragem de pedir, sabe? Então eu nem peço. Aí eu sofro sozinha. Esse período vai ser delicado para nós, pandemia, porque a gente está brigando muito no astral, entendeu? Nós estamos fazendo muita limpeza, né? Todos nós. Assim, sabe? Eu vejo... Pode falar. Não. Assim, todos nós, de alguma maneira, estamos atuando, assim, muito virilmente falando, nós estamos atuando, né? Então, acaba mexendo no corpo. Tem vários relatos de pessoas que estão acordando até arranhada. Nossa. Então, eu estou me sentindo muito triste mesmo, sabe? Com a situação, assim, que a gente se encontra como humanidade. A gente está dividido. A gente não respeita o que o outro pensa, né? E eu acho assim que a gente não está se unindo, muito pelo contrário, a gente está se desunindo. E eu estou bem preocupada e triste com essa situação. Não sei até onde isso vai nos levar, né? Mas Sandra, ó, pensa assim, ó, uma coisa que eu comecei a observar desde quando o Divaldo já falou, tem no livro dos espíritos, né? Eu não lembro o número da questão, mas fala o seguinte: como pode o mal sempre prevalecer em algumas questões? Parece que todo mundo é ruim. Aí a resposta veio: é uma minoria. O problema é que os maus são ardilosos, né, e corajosos. Do outro lado, aquele que quer o bem, quer fazer o bem, são tímidos. Então, esses são a maioria. Então, assim, essa minoria que está fazendo esse estardalhaço todo, eles aparecem muito. Então, assim, é nítido isso. Só que não tem coragem de enfrentar. Aí, os próprios espíritos falam:
quando os bons, vamos colocar assim, né, aqueles que não têm mais esse apego inferior, né, quando os bons quiserem, eles tomam a frente de tudo, mas precisam ter coragem. Sabe o que eu mais sinto, Flaubert, que é no meio espírita, sabe? O meio espírita. Parece que nunca leram nada, parece que nunca pegaram um livro do Allan Kardec para ler, porque age diferente, age totalmente Age ao como se estivesse contrário. com a verdade, né? Então, sabe, isso me dá uma angústia, eu fico angustiada com isso. Não, mas a gente... Mas fica tranquilo, os espíritas são os piores. São, eu acabei de crer, são mesmo. E nós... Eu tô rindo. Mas é. Mas Dói porque assim, a gente vê esses evangélicos muito fanáticos, né, também, assim, preponderando, né, inclusive na política, né, eles estão lá, né, enfiados na política e querendo voltar tudo para trás, né, querendo voltar todas as conquistas, todos os avanços, querendo andar para trás mesmo, e a gente está andando para trás, né, já faz um bom tempo. Não, mas você sabe que assim, Então, no próprio mas, meio... assim, dá para entender, porque eles foram criados nisso, eles aprenderam assim, mas a gente não. Ó, mas os mais antigos, viu? Porque os mais novos, eles estão tendo eu já estou vendo alguns, já estou vendo alguns evangélicos já mudando de posição. Então, Mas, exatamente. nossa, tá complicado, né? Não, mas vamos que vamos. É um período muito turbulento que a gente está passando, né? Mas vamos para cima, ó. Aí tem a próxima pergunta que é assim, ó. Qual o tempo estimado para reencarnar um espírito de mediana elevação? Veja bem, mediana elevação, tá? Aí ele responde, varia com o grau de aproveitamento de tempo na materialidade. Quanto mais virtudes, maior o tempo na esfera superior. Ou seja, quanto mais ele aproveita a reencarnação, parece que o planeta precisa evoluir um pouquinho para ele poder reencarnar. Então, esse tempo vai variar. Por exemplo, a última reencarnação de Emmanuel foi, né? Há muito tempo atrás. Eu não lembro, foi um religioso, não foi? Católico religioso? Lembro que se foi Anchieta ou se foi... Eu acho que ele foi o da Nóbrega, o padre. Manuel da Nóbrega. Teve um intervalo bom, né? E quanto tempo faz já? Uns 300 anos? Eu acho que foi isso. Mais. É disso para mais. Mais, quase 1560, 1500 e pouco. Antes de 1600. Olha isso. Nossa Senhora. Então eu tô bem de história do Brasil. Mas ele voltou, né, Flaubert? Diz que ele voltou, né? Ele reencarnou, ele está aqui, né? Ele encarnou no interior, numa família um pouco abastada, para poder ter os recursos para entrar na política, se eu não me engano. É isso que me consola, sabe? É ele voltando a Joana de Ângeles também, né? Em 2015, né? Então, isso me dá um certo consolo, porque a gente ainda tem esperança, né? Essas áreas, né? Vão mudar, né? O Luiz parece que ia voltar também, o Thomas Edison, junto com o... Thomas Edison foi inventor da lâmpada com o inventor do telefone. Eles vão voltar juntos para trabalhar e fazer um aparelho de ligação espiritual material. Para a pessoa poder conversar. Legal. Nossa. Sim, Isso. acho que lá para... É isso mesmo. Mas eu acredito que isso aí sempre nós sempre tivemos missionários que vieram nos ajudar. O problema é que a gente não dá ouvido para eles. Até para alavancar, né? Não tem jeito, sabe? Agora que a gente está se espiritualizando, que a gente está percebendo, notando a diferença de uns e outros. É aquilo como a Sandra disse, a gente tem muita dificuldade, principalmente nós espíritas. É o peso nas nossas costas do passado trevoso que a gente tem. Exato. E assim, né? Quanto mais a gente estuda, maior é a responsabilidade. E se a gente dá um passo para trás, a gente começa a
entrar em choque com o nosso dever e o nosso passado. É o que está mostrando agora. Aí começa a desestruturar. Para você ver como tem vários níveis, né, de evolução aqui, de encarnados, né? Você vê algumas coisas tão óbvias, né? Como amai o seu próximo, protegei os mais fracos, protegei os oprimidos. Deixa o egoísmo de lado, né? Pensa um pouco no seu irmão. Não enxerga isso, não enxerga. Você pode esfregar no olho dele, que ele não enxerga. Então, para você ver como que, né? Tem muita diferença, assim, né? De evoluções, né? De cada um, né? De cada um. Às vezes até Agora, dentro da mesma família, né? mas agora é a hora, né? Agora é a hora. Porque assim, não tem a parábola do semeador, né? Que... Agora desperta ou fica para trás. Pois é. Eu acho assim, agora é aquela hora mesmo de separar o joio do trigo, tá separando mesmo. O joio de um lado e o trigo do outro. Cresça junto, que na hora certa os dois vão se diferenciar, e a hora é agora. Agora é a hora, eu acho que nós estamos bem nessa sabe hora. que assim, ó, é tão aclamada a hora, que eu não sei quanto tempo, já faz uns 2 anos, que a maioria dos evangelhos que eu tiro no evangelho do lar é caridade. Nós estamos num período que a gente precisa fazer, a gente que tem possibilidade, precisamos fazer muito mais caridade. Nessa época, que nessa pandemia, principalmente a caridade material. Sim. Gente do céu, a gente não imagina quanta gente está sofrendo com fome aí, sabe? É muito difícil atender todo mundo, sabe? É complicado. E a gente tem os limites também, né? Não tem jeito. Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se junte, a gente percebe que poderia ser muito mais gente, sabe? Sim. Mas ainda não estão dispersos, então não chegou o momento deles. Então vamos fazer o quê? Dificuldade que a gente tem para reunir as pessoas para querer ajudar pela madrugada. É verdade. Verdade. Mas vai conseguindo aos pouquinhos, né? Vamos lá. É aquele negócio, né? Para fazer essa live, eu conversei com 3 pessoas que já 2 pessoas faziam parte do grupo. Eles se recusaram a passar informações para o povo de Araraquara por falar assim, não, eu cansei, eu estou revoltado com essa cidade porque chegou nesse nível e a consciência que eles estão é muito baixa. Eu falei, mas peraí, então se você tem um conhecimento, então vai morrer com você, porque você não vai disseminar esse conhecimento. Não, eu cansei, me desculpa, eu não vou fazer, não quero. Não, tudo bem. Encontrei outras pessoas dispostas e, assim, com muito mais energia, e a coisa está rendendo de uma forma tão fantástica que, assim, está precisando. Então, as coisas estão sendo facilitadas para acontecer, sabe? E 3 pessoas recusaram. Falei, nossa, tá difícil, tá complicado. Não estão preparados ainda para mudança. A gente tem que ser caridoso com eles também, né? Não estão preparados, vai fazer o quê? Cada um ao seu momento. Vai chegar o momento deles. Exatamente. Bom, mas vamos para a gente terminar. Ó. Aí ele continua assim, ó. Poderíamos identificar a ligação da evolução e o plano espiritual. Eu resumi a pergunta, só para não ficar tão extensa. Poderíamos identificar a ligação da evolução e o plano espiritual? Aí responde. Além da matéria, a investigação humana encontrará a resposta dos problemas à evolução. Quando ele fala evolução, está falando de evolução de ordem física. E ele responde de ordem moral. Vocês perceberam? Né? Qual que é a ligação da evolução com o plano espiritual? Aí ele responde. Além da matéria, a investigação humana encontrará respostas dos problemas da evolução moral. Né? Olha que interessante, tá? Na atualidade, os espíritos intervêm nas formas inferiores para melhoramento da expressão física.
Resposta: sim, pois são agentes da sabedoria divina para a expansão dos valores evolutivos. Então, eles estão ainda mexendo na condição física nossa. Tanto é que se a gente pegar lá de 1500 para cá, em 1500, a média de estatura era 1,65 m, 68. Hoje a média está acima de 1,70 e pouco para homens, né? 1,78 mais ou menos para homens. Olha isso. Então, a estatura está alongando, as linhas do corpo estão ficando mais sutis, mais leves, né? Tendendo a ter esse melhoramento, tá? Agora uma pergunta bem interessante. Eu não consegui encontrar o nome de um animal, mas eu vou tentar descobrir já já, ó. Depois do homem, qual animal com maior ideias fragmentárias? Ideias fragmento. O que é ideias fragmento? Ter uma ideia sobre algo para poder formar um pensamento contínuo, né? Olha que interessante. Aí já remete lá atrás do livro, a evolução de segmento para segmento, do porquê de cada organismo para chegar no reino nominal. Aí ele responde assim: difícil, pois em alguns é maior que outros, essa consciência fragmentada, essa ideia fragmentos, né? Mas o cão, o gato, o macaco, o elefante, o muar e o cavalo, com riquezas na instrução ao pensar, com riquezas na introdução ao pensamento contínuo. Ou seja, são os mais próximos do reino nominal. Aí a gente nota. O cachorro com a sua personalidade, o cão, o gato com a sua personalidade, o cavalo com a sua personalidade, o macaco, o elefante com toda a sua memória e consciência. A única coisa que eu não consegui achar foi o muar. Alguém sabe o que é? Não. Estou procurando agora. Muar são os burros. Os burros, as mulas. Mulas, As burros. mulas, acho que Nossa, são é mesmo. isso mesmo. Eu achei que fosse golfinho. Não é Não. não. Ele comentou. Golfinho é um cetáceo, né? Cetáceo. Não, cetáceo É baleia. é baleia, Baleia. baleia. É o Mas burro muar é isso mesmo. Não, muar é o mula, burro. Agora é o burro, eu não sabia. É, Não sabia. quem teve Bom, apelido de muar pode brigar, porque Então, né, aí xingam as pessoas com menos inteligência, né? Apesar que eu não acredito que não exista baixa inteligência. Eu acredito que exista, vamos colocar assim, falta de interesse e não baixa inteligência. Porque todo mundo que tem um interesse em algo, ele vai pesquisar e vai querer saber mais, e aí, isso para quem não conhece aquilo, acha a pessoa inteligente. Não sei, Flaubert. Por exemplo, as pessoas que têm, assim, que são alimentadas muito parcamente, assim, né, na infância, ela vai crescer com uma debilidade, né, de aprendizagem, né? Mas assim, aí já é um fator mais físico. Nutricional mesmo, né? Mas assim, pessoas em condições normais, o pessoal fala, um é mais inteligente que o outro. Não é. A gente acaba confundindo literalmente a capacidade de memória com a capacidade de entender sobre algo. Eu tive um aluno, ele inclusive ele é dono daquela padaria Bortoloso, né? O filho do Bortoloso, né? Muito gente boa. Ele tem uma memória, você não tem ideia. A memória dele é fantástica. Só que assim, sempre nas provas ele gabaritava. Aí quando eu comecei a fazer prova para juntar uma parte na outra, a matéria, construir algo,
já deu uma travada. Ou seja, a memória sobressai, legal. Mas aí tem também a parte da criatividade, da consciência, né? Não só essa memorização. Aí começa a travar. Entende? Por isso que, assim, como professor hoje, eu vejo que a pessoa que entende a matéria é aquela pessoa que compreende o conteúdo e não decora o que está escrito. Então, muitos alunos falam para mim assim, professor, eu não consigo gravar a matéria. Eu leio na página seguinte, eu escrevo o que está escrito, eu esqueço o que está escrito na página anterior. Eu falei, mas isso é normal, porque você não deu tempo para continuidade e você criar um raciocínio do conteúdo, não apenas da página. Entendeu? Então a pessoa, é isso? Falei, termina o texto. Estude fragmentado. Pega um texto, depois você pega outro, até você entender o texto. Entender o texto, você entendeu o conteúdo. Acabou, você não esquece mais. Você pratica. Mas essa é a grande dificuldade, Flaubert. A interpretação é a grande dificuldade atual do... Exatamente. Mas você sabe que, assim, eu só entendi isso no cursinho, quando eu fui privado de tempo e estudo. Eu tinha que trabalhar o dia inteiro, aí eu fazia cursinho à noite, eu tinha só 40 minutos de almoço para estudar por dia, o sábado e o domingo para estudar. Aí eu tinha que qualificar o estudo. Gente, vocês estão ouvindo interferência na fala? É alguém que está com o microfone aberto. Sim, está conversando, né? Então, eu pensei que eu tivesse doida, mas tudo bem. Não. Não, eu não sei, o meu aqui não tem ninguém perto, só se alguém tá falando aqui na minha orelha aí. Não, então, eu achei assim... Não se mexe aqui. Não, é que eu não posso desligar porque eu estou conversando. Não pode ficar com medo, vocês estão fazendo estudo para recepcionar as pessoas, agora vão participar, pô. Não, medo aqui não, só se aparecer... não estranha, não é medo que estava interferindo para eu entender. Tô fazendo sacanagem mesmo. Não, porque, eu sou assim, às vezes eu sinto, eu não fico com medo, mas se eu vejo, meu perispírito vai lá para a Lua. Por isso que eu não vejo, graças a Deus. Né? Mas o dia eu tava, porque assim, eu durmo tarde. Eu tava no quarto, aí a porta do quarto tava uma frestinha, e às vezes eu fico jogando, né, videogame, que eu não consigo dormir, né, não vou assistir porcaria na TV. Aí eu desliguei tudo, tal hora que eu fui virar para a porta, a Dani estava atrás da porta, assim, ela ia falar comigo. Meu espírito fez assim, voltou pro corpo. Desdobrou acordado. Assombração. Coitada. Eu não sei, Flaubert, eu acho assim, essa é a minha opinião. Como tem espíritos que vêm para a Terra mais evoluídos e espíritos que estão recém-criados, eu acho assim que há diferença assim, de inteligência. E eu acho que por mais que corra atrás, não consegue ainda. Sânia, eu acho que você não quis dizer inteligência, mas sim espíritos que já vêm com experiência em determinados assuntos. Por exemplo, matemática, tem gente que pega as coisas e destrincha rapidamente, né? Não é o meu caso, tá, gente? Não peçam nada de matemática para mim, por favor. Idem que eu também sou péssima nas então, mas eu acho que em alguns assuntos que a gente domina um pouco melhor é porque nós já tivemos a experiência. Com certeza. Mas por exemplo, isso que eu digo, já tivemos a experiência, aí chegamos aqui mais evoluídos em questões. Sim, né? Sim, já temos tem outros que não, que ainda estão ou recém-criados, né? Esse conhecimento. Mas você quer ver? Quem de vocês toca violão ou guitarra? Quem que toca? Eu não toco. Então, eu aprendi a tocar violão e guitarra sozinho. E eu tinha uma veneração em ver música espanhola no violão, que eu tenho, né?
eu começo a ver, eu começo a ficar encantado. Então, assim, aí quando eu comecei a aprender, eu ouvia algumas pessoas, via tocando, que ia fazendo igual, tal. Não toco como uma música espanhola, tal, né? Aquele clássico espanhol e tudo mais. Mas eu adoro. E toco, arranho algumas coisas no violão e na guitarra. Então, assim, eu acho que uma carga minha espanhola tá aí junto, né? Daquela época lá. Mas, assim, para mim, é uma facilidade. Por isso que eu falo de interesse, porque quando você traz essa carga espiritual, eu tenho interesse de querer buscar aprender de novo, fica mais fácil, né? Mas aí vai naquele... É mais fácil, mas aí eu acho que às vezes a gente não tem mesmo a competência, entendeu? Ainda. Muitos ainda não têm a competência. Eu acredito assim. E tem também o fator que eu falei, né? Por exemplo, uma pessoa que, né, teve uma alimentação muito fraquinha, mas né? Aí são limites, né? Aí são limites da reencarnação, que a pessoa nasceu, eu acredito, né? Numa casa um pouco menos abastada, para ela poder sentir o peso de uma falta de monetarização, para poder dar valor ao que perdeu-se muito no passado. Sim. Né? Porque através da inteligência dela, ela arruinou famílias, ou então até mesmo se arruinou. Então, ela vem com esse débito, esse déficit, para poder ter uma limitação maior. Sim, mas isso também não vai tirar a responsabilidade dos próximos, não vai tirar a responsabilidade dos governos, né? Sim, com certeza. Estão ali para amenizar a situação, né? Eu penso assim. Bom, vamos lá. Ó. Predisposições mórbidas. Como aprendermos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual? Não podemos olvidar que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula. Olha a causa e consequência, a gente veio falando, e que ele explicou lá atrás do instinto. Lembra que a gente pautava sempre, via diversas reencarnações, até virar vou falar assim, não um hábito, virava um reflexo do corpo, até ficar automático. Lembra do automatismo corpóreo? Sim, né? sim. De modo geral, porém, as etiologias das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. A recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento. Cria na mente um estado anômalo que podemos classificar de zona de remorso, em torno do qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma. Ó, lembra? Voltando sempre no mesmo instinto, né? Com reflexo permanente na parte do veículo fisiopsicossomático, ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo, ou exatamente redimidos perante a lei. Essas inquistações de energias profundas no imo de nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas, por se filiarem a causas infelizes que nós mesmos plasmamos na senda do destino, são perfeitamente transferíveis de uma existência para outra. Olha só, isso porque
se nos comprometermos diante a lei divina em qualquer idade da nossa vida responsável, é lógico, venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa em prejuízo dos outros. É assim que o remorso provoca distonia diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade, entendendo-se ainda que essas desarmonias são algumas vezes singularmente agravadas pelo assédio vindicativo dos seres que ferimos, a quem ferimos. Quando imanizados a nós em processos de obsessão. Olha só, então a gente pode ter esse processo intensificado pelos obsessores, né? E totalmente compreensível, né? Pelo nosso desajuste com eles, né? Todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas de nossa insânia, detemos conosco os resíduos mentais da culpa, qual depósito de lodo no fundo de calma piscina, e que um dia virão à tona de nossa existência, para a necessária expulsão, à medida que se nos acentue o devotamento à higiene moral. Olha que interessante. Deixa eu chover aqui, muito barulho. Atrapalhou muito aí a leitura? Não? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Muito barulho, eu fiquei até meio atrapalhado aqui. Eu também fui olhar, porque eu fiquei na dúvida se estava chovendo, aí fui olhar, tá chovendo. A próxima pergunta, ó. Como pode o débil mental comandar a renovação celular de seu corpo físico? Às vezes a gente pode até, de acordo com o livro, responder essas perguntas, tá? Antes de ler as respostas, né? A gente tem um automatismo diante das milhões de reencarnações que nós tivemos aí de aprendizado até chegar na fase hominal, né? Olha só como é respondido. Não será lícito esquecer que, mesmo conturbada, a consciência está presente nos débeis mentais, ou nos doentes nervosos de toda a espécie, presidindo ainda que, de modo impreciso e imperfeito, o automatismo dos processos orgânicos. Olha lá. Tá? Interessante, né? Existem parasitas ovoides vampirando desencarnados? Sim. Nos processos degradantes da obsessão vindicativa, nos círculos inferiores da Terra, são comuns semelhantes quadros, sempre dolorosos e comoventes pela ignorância e paixão que os provocam. Como entendermos o mecanismo de atuação da justiça superior nos casos de endemias rurais, em que populações inteiras são assoladas periodicamente pelas mesmas doenças? Endêmico significa apenas de uma região, tá? As endemias são quase sempre doenças que graçam numa coletividade ou numa região, dependendo de causas simplesmente locais. Devemos, assim, capitulá-las, não obstante aos casos kármicos, individuais que se agravam por influência delas, no quadro das conquistas higiênicas que o homem é naturalmente obrigado a realizar por si, como preço devido ao progresso comum. Endemia, vamos trocar o nome, pandemia. Deu para ter um entendimento? Sim. Aqueles que não estão falecendo de Covid estão agravando a sua necessidade de expurgo de doenças espirituais. Né? Doenças renais, pulmonares, cardíacas, mentais, obsessões,
depressões, olha só, tá? No estado comatoso, de coma, onde se encontra o psicossoma do enfermo, junto ao corpo físico ou afastado dele? No estado de coma, o aprisionamento do corpo espiritual ao arcabouço físico ou a parcial liberação dele depende da situação mental do enfermo. Quais os principais métodos usados da espiritualidade para o tratamento das lesões do corpo espiritual? Olha que interessante, tratamento espiritual do perispírito, quer dizer, do corpo espiritual, lá nas colônias, né? Na espiritualidade, os servidores da medicina penetram com mais segurança na história do enfermo para estudar com o êxito possível os mecanismos da doença que lhes são particulares. Então, vai estudar a história, não qual é o que está acontecendo no corpo agora. Olha que legal. Aí, os exames dos tecidos psicossomáticos com aparelhos de precisão, correspondendo a inspeções instrumentais e laboratoriais em voga na Terra, podem ser enriquecidos com a ficha kármica do paciente, a qual determina quanto a reversibilidade ou irreversibilidade da moléstia, antes de nova reencarnação, por motivo porque numerosos doentes são tratáveis, mas somente curáveis mediante a longa ou curta internações no corpo físico, a fim de que as causas profundas do mal sejam extirpadas da mente pelo contato direto com as lutas em que se configuram. E aí volta ao pai da medicina, não me lembro o pai da medicina, como é o nome dele, é um grego, acho que era Hipócrates, pai da medicina, se eu não me engano. Ele dizia o seguinte, é mais exato você perguntar que pessoa tem a doença do que doença tem a pessoa. Ou seja, atrás daquela doença, a pessoa tem um histórico que desenvolveu a doença. Entende? Então, não estudar a doença, estudar a pessoa que veio a ter a doença. Aí a gente vai trabalhar com a prevenção e não com o tratamento. Essa é a medicina do futuro, né? E começou dos gregos, né? Os gregos antigos, tá? Eu acho que é Hipócrates mesmo, viu? Se eu não me engano. Curial, portanto, é que o médico espiritual se utiliza ainda, de certa maneira, da medicação que vos é conhecida, no socorro aos desencarnados em sofrimento. Porque, mesmo no mundo, todo remédio da farmacopeia humana, até certo ponto, é projeção de elementos quimioelétricos sobre agregações celulares, estimulando-lhes as funções ou corrigindo-as, segundo as disposições do desequilíbrio em que a enfermidade se expresse. Contudo, é imperioso conhecer que na esfera superior, o médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica, qual ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com as qualidades morais que lhes confiaram valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usado no plano extrafísico, exigem dele grandeza de caráter e pureza de coração. Caramba! Agora a gente vai ver que os médicos do futuro vão precisar ser escolhidos a dedo, né? Porque muitos médicos que a gente pode ir, que a gente se sente bem, só a gente pisar no consultório você já se sente bem. A hora que você entra na sala, você já se sente bem por estar conversando com ele. Olha o tamanho do magnetismo dele, né? Aquele médico Carlos, eu não vou lembrar, será que é Carlos o nome dele? Doutor...
não vou lembrar, ele é do Rio de Janeiro e trabalha com materialismo, o que escreveu A Face Oculta da Medicina. Fugiu o nome também. Eu acompanhei muito ele. Ele fala o seguinte, uma vez ele foi perguntar para os espíritos se ele não deveria chegar no colega de trabalho e falar sobre a vida após vida, né? E a resposta dos espíritos foram o seguinte, fica no seu lugar que você está num patamar muito inferior a ele. Aí ele estranhou, falou, como assim? Ele não acredita na vida após vida? Como é possível? Aí os espíritos responderam para ele, a vida dele já é uma prece. A vida dele. Ele acorda, vai para o hospital o dia inteiro cuidando de pacientes, mal almoça, mal dorme e volta para casa apenas para dormir pouco tempo. A vida já é uma prece. Aqueles que amam o que fazem, né? Tá? Então imagina o quanto esses grandes homens estão aí trabalhando, né, entre nós e muitas vezes em silêncio, tá? E o último capítulo, Invasão Microbiana, para a gente entender todo o livro, o desfecho. A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? Olha só. Resposta. Excetuando os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos, depressões, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana, qual praça desguarnecida, porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete, permanecendo muitas vezes em devedor do ponto lesado, buscando delimitar-lhes a presença ou julgar-lhes a expansão. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células, nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais do câncer, que nesta doença imprimem acelerado ritmo de crescimento a certos agrupamentos celulares. Entre as células são do órgão em que se instalem, causando tumorações invasoras e metastáticas, compreendendo-se, porém, que a mutação no início obedeceu a determinada distonia originária da mente, cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram efeito das projeções de raio-x ou de radiações ultravioletas em aplicações impróprias. Emerge, então, a moléstia por estado secundário em largos processos de desgaste ou devastação, pela desarmonia a que compele a usina orgânica a esgotar-se de balde na tarefa ingente da própria reabilitação no plano carnal, quando o enfermo, sem atitude de renovação moral, sem humildade e paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem, não consegue assimilar as correntes benéficas do amor divino que circulam incessantes em torno de todas as criaturas, por intermédio de agentes distintos e inumeráveis, a todos estimulando para o máximo aproveitamento da existência na Terra. E eu li um livro de patologia, que é a Bíblia da Patologia, e lá
Esse livro foi escrito em 1990 e pouco, se eu não me engano, 90 e pouco ou 2005, eu não lembro. Final de 90, começo de 2000. Dizia que o câncer ele é 80% genético e 20% ambiental. E hoje os médicos falam, o câncer é 80% mental. E André Luiz já trouxe essa consciência em 1930 e pouco. Dá até um arrepio, né? Quando o doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que estimula no próximo, as forças físicas encontram sólido apoio nas radiações de solidariedade e reconhecimento que absorve quando lhes recolhem o auxílio direto ou indireto, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos, que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Tá? Paulo César Fructuoso, o nome do médico do Rio de Janeiro. Né, Rodrigo? É isso mesmo. E estou lendo agora e lembrando, vindo à mente a experiência que ele falou, que ele tratou uma senhora que tinha metástase no corpo inteiro, nos ossos, no corpo, em todos os órgãos. E ele indicou para ela o centro espírita de materialização, para poder amenizar a dor dela, porque não tinha mais o que fazer. E quando ela entrou na cabine de materialização, ele ouvia os espíritos falando em inglês. Maravilhoso, maravilhoso, fantástico. Eles falavam toda hora essas palavras. Aí depois ele quis perguntar o que era tão fantástico em uma senhora com todo o corpo tomado de metástase. E os espíritos responderam: a entrega e o devotamento da fé. Porque ela aceitou e não lutou contra. Ela aceitou e com fé ela está conseguindo se sobressair através das dores da doença. O aprendizado espiritual. Ela estava curada espiritualmente, entende? Só o corpo estava doente. Isso que é magnífico. Sim. Sobre o mesmo princípio de relatividade a funcionar inequívoco entre doença e doente, temos a incursão da tuberculose e da lepra, da brucelose e da amebíase, da endocardite é inflamação do endocárdio, tá? Endocárdio é do coração, e da cardiopatia chagástica, que é a doença de Chagas, né? E de muitas outras enfermidades, sem nos determos na discriminação de todos os processos morbosos, cuja relação nos levaria a longo estudo técnico. É que, geralmente, quase todos eles surgem como fenômenos secundários sobre zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo, pelo desequilíbrio de nossas forças mentais e gerarem rupturas ou soluções de continuidade dos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano, a que sejamos mais particularmente inclinados pela natureza de nossas contas kármicas. Consolidado o ataque pela brecha de nossa vulnerabilidade, aparecem as moléstias sintomáticas ou assintomáticas, estabilizando ou irradiando-se conforme as disposições da própria mente, que trabalha ou não para refazer a defensiva orgânica em supremo esforço de reajuste, ou que, por automatismo, admite ou recusa, segundo a posição em que se encontra no princípio de causa e efeito, a intromissão desse ou daquele fator patogênico, destinado a expungir dela, em forma de sofrimento, os resíduos do mal correspondente ao sofrimento por ela implantado na vida ou no corpo dos semelhantes. Não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante e que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente
desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílios, nascida a nosso favor, em todos aqueles os quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os requisitos de treva que eventualmente nos incorporem ainda ao fundo mental. Ou seja, um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Com certeza. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios, motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós próprios, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando a nós simplicidade e humildade, a fraternidade sem limites e ao perdão incondicional. Estabelecem quando observamos a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e desagradantes que nos cercam e articulando-nos a possibilidade imprescindível à evolução para Deus. 1958. E a atualidade... Tão atual. Exatamente. Quer dizer, até mais avançado, né? Porque a gente não chegou nem aos pés do que está falando aí. Bem mais. Muito bem. Perceberam assim, que esse desfecho foi a explicativa da evolução toda para o automatismo, surgimento da consciência, da responsabilidade, da lei de causa e efeito, da necessidade de repararmos o mal feito a alguém, para que tudo isso venha a ter caridade sem limites, perdão, amor ao próximo, irradiação de luz interna. Quanto maior o entendimento, a evolução, mais luz a gente vai irradiar. É necessário ter passado por toda a explicativa de um corpo orgânico, desde o início, do princípio, para poder ter esse desfecho tão maravilhoso. E aí? Todo mundo está atônito? Oh, sim. Esse finzinho, ele inclui bem, né, a parte do alto amor para não estar criando as doenças, né? Sim. É como vou dizer assim, né? Mente sã, incorpore sã. O tempo todo a gente ouviu isso. Sim. Eu falo o tempo todo da história da Terra. Desde os primeiros profetas já falavam isso. Das civilizações antigas, em qualquer tribo indígena se fala isso. Parece que é um preceito humano. E quando a gente sai desse caminho, vem a doença. Mônica de Medeiros, sabe, aquela palestrante lá da chiliana, ela evita muito de falar de pandemia, coronavírus, né? Ela evita. Mas já faz umas 3 palestras que eu assisti dela, que ela relatou e pega bem até o que a gente vem estudando, a parte da evolução de vírus, todas as nossas transformações, né? Ela relatou que hoje a maioria das pessoas que estão tendo casos graves com a Covid-19, desde processo, não todos, é claro, até intubação, e a maior parte das mortes estão sendo apeladas por conta do medo, que entra nesse papel que a gente está estudando no final do livro. Essa abertura fisiológica do medo, do estresse, né, que tem várias formas de a gente ter essa abertura para as doenças, como é que diz? Segue bem como se fosse aquela relação do obsessor. As pessoas com medo extremo da Covid ou de outras problemáticas tá puxando o vírus como se fosse um ferro com imã. Entra na mesma sintonia vibratória. E isso, por como o padrão vibratório do vírus é baixo por si só, porque é o grau evolutivo dele, não vai ter um vírus de luz, na verdade. Fazendo uma brincadeira. Pega, se vira santo. Seria bom, né? Pega, vira santo. Então, a maioria,
está atraindo como se fosse um ferro no ímã. Olha que incrível. Ela relatou isso. Interessante, né? Interessante, né? Isso serve para tudo. É que ela relatou sobre a Covid. Mas ela achei bem interessante para poder acrescentar aí o que a gente está estudando, né? É por isso que eu fui recorrer à questão de meditação, respiração consciente, exatamente para melhorar essa questão da vibração. Porque senão você